lá, vamos fazer a leitura dinâmica do Evangelho de João, capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os seus sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E Jesus disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, partiu-os pelos seus discípulos, e os seus discípulos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só foi para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento o assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Mas eles disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, o Senhor: dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, seu Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem em mim se alimenta também verá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o acaso de vossos pais que comeram maná e morreram? Quem comer este pão verá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuraram disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Acabamos de fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 6. Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.